dracmas estão perdidas por esse mundo. Você sabia que você já foi uma dracma perdida? Eu já fui uma dracma perdida e Jesus nos resgatou. Aleluia! A presença de Deus. Então, fala assim no capítulo 15, Lucas capítulo 15, inciso 8. Inciso não. Inciso? Versículo. É porque eu fico confundindo. Fala, versículo 8. Glória a Deus. Jesus fala assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Eu gostaria que os irmãos se assentassem e fazer uma oração. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, eu venho na sua presença, Senhor, te pedir, Pai, venha abençoar essa pregação, Senhor, que tudo que saia da minha boca seja direcionado pelo seu Espírito Santo, Pai. Oh, Pai, eu não estou aqui para falar de mim, Pai, e tudo que eu estiver falando, Senhor, que sirva para mim também, Pai, porque a palavra antes ela tem que servir para a gente, para depois servir para quem vai nos ouvir. E eu estou aqui, Pai, porque eu quero fazer a sua obra, porque eu quero levar a sua palavra, não só aqui nessa igreja, mas como em outros lugares, Pai. E eu sei que o Senhor tem me cobrado isso constantemente. Amém? E eu agradeço a sua presença, Pai, seu Espírito Santo me conduzindo nessa noite. Amém. E aí a parábola da dracma perdida, né? Nas outras parábolas, na parábola da ovelha, Jesus fala de um pastor, ele não fala de uma pastora, né? Na parábola do filho pródigo, ele fala de um pai, ele não fala de uma mãe, né? E aqui ele fala de uma mulher que perdeu uma dracma, né? Aqui ele fala provavelmente de uma dona de casa que perdeu uma dracma. O que seria uma dracma? Uma dracma provavelmente é uma moeda de valor. É algo de valor que o Senhor te deu. É algo que tem uma importância imensurável para a gente. Naquela época as mulheres usavam adornos, né? Véu com várias dracmas, com 10 dracmas, colares também com dracmas, né? Mas a mulher perdeu a dracma dentro de casa. Ela sabia onde ela tinha perdido a dracma. E ela, sentindo falta daquela dracma, ela foi atrás, ela acendeu a candeia, ou seja, ela iluminou a casa e foi atrás da sua dracma. Ela varreu a casa. Quantas vezes nós deixamos de ir atrás da nossa dracma? Quantas vezes nós deixamos de varrer a nossa casa? Quantas vezes nós deixamos de varrer a nossa casa porque nós temos medo de encontrar alguns lixos, né? Quantas vezes nós deixamos de varrer aquele lixo pequeno ali que a gente sabe que tem, com medo de encontrar o lixo grande que está na nossa vida, que a gente deixa dentro da nossa casa e a gente acha assim: não, tá bom, deixa lá, ninguém está vendo mesmo, né? Então assim, é muito importante que a gente reconheça o que nós deixamos no meio do caminho. Qual foi a dracma, irmão, que você deixou no meio do seu caminho? Qual foi a dracma que você está fazendo falta para você? Glória a Deus. Então assim, eu fiz uma relação com a vida espiritual, eu fiz uma relação de dracmas que para mim elas são importantes. Aleluia. E que por muitas vezes a gente deixa perdido. A primeira dracma que não pode se perder na nossa vida é a fidelidade. É a fidelidade para com o nosso Deus. Aleluia. Quando nós já não temos mais fidelidade com o nosso Deus, a coisa está feia para o nosso lado. Entendeu? A primeira coisa que você tem que ter é a fidelidade com seu Deus. Você não pode deixar de perder essa dracma. Você não pode deixar de perder essa inocência, essa pureza. Você não pode deixar de perder a fidelidade, a sua ligação com Deus.
né? Aí nós vamos para a segunda, que é a vontade de agradar a Deus. Nós temos que ter essa vontade constantemente em nossa vida de agradar ao nosso Senhor, porque Ele fez tudo por nós. Ele faz tudo por nós. E por que nós não vamos agradar ao nosso Senhor? Aleluia. Por que nós não vamos? Por que nós vamos deixar de lado pelas coisas do mundo? Aleluia. Então assim, nós temos que agradar ao nosso Senhor, porque Ele faz tudo por nós. Mesmo não merecendo, Ele tem nos abençoado. Mesmo não merecendo, estando no pecado, Ele tem misericórdia de nós e tem amor pelo pecador. Aleluia! Glória! E a outra dracma, a terceira dracma, é quando a gente perde a vontade de se arrepender. É muito difícil, irmão, nós estarmos no pecado, nós sabemos que estamos no pecado e não termos aquela confiança, aquela consciência de que temos que nos arrepender. Então assim, é muito sério isso. Nós temos sempre que estar nos autoexaminando, nos autoavaliando, para que a gente possa saber qual a dracma que está faltando na nossa vida. Às vezes você está faltando só uma dracma, mas às vezes você está faltando as 10. Às vezes você está faltando tudo, mas você está achando que está bom. Então, é muito complicado. Você perder a vontade de se arrepender. Deus não se agrada de forma alguma desse tipo de pensamento, né? A outra dracma que eu falo, que é a quarta dracma, é a santidade. É o que nós temos que estar buscando constantemente. É o que nós temos que estar buscando, a santidade, para estar cada vez mais perto de Deus, para estar cada vez mais fazendo a sua obra, o agradando. Então assim, a santidade, ela não pode deixar de faltar na nossa vida espiritual. Aleluia, glória a Deus. Outra dracma é a dracma da verdade. Aleluia. Quantos crentes, irmãos, por aí são crentes mentirosos, são crentes que não têm vergonha de mentir. Então, são crentes que não se arrependem por mentir. E nós temos que ter essa dracma. Não podemos deixar de perder. Não podemos perder essa dracma, que é a dracma da verdade. Aleluia. O povo de Deus tem que ser verdadeiro. Aleluia. O povo de Deus tem que ter a verdade como princípio na sua vida. E quando a verdade não está em nossa vida, nós estamos em falta com Deus. Nós temos que buscar a verdade. Nós temos que deixar as fofocas. Quando o irmão vem te fofocar alguma coisa, sabe o que você tem que fazer? Pegar na mão dele e falar: vamos orar. Senhor, ajuda esse irmão, Senhor. Ajuda esse irmão, que ele tem que parar com essa fofoca. Você tem que falar isso na cara do irmão, sabe por quê? Nunca mais ele vai te fofocar. Aleluia. Nunca mais ele vai te fofocar. A outra dracma que eu falo aqui é da oração, que é a nossa comunicação com Deus. Nós não podemos perder essa intimidade com Deus. Nós temos que estar sempre em espírito de oração, estar sempre buscando, quer no serviço, quer no trânsito. Nós temos sempre que estar ligados na presença do nosso Deus. Então assim, é muito importante. Às vezes você pensa que você tem que orar só de madrugada, mas não, você tem outras horas para orar. Você pode falar com Deus o dia todo. Você pode reservar, você tem que reservar um pedaço do seu tempo para falar com Deus, para ter essa intimidade com Deus. Não pense que Deus não sabe qual é a dracma que está faltando na sua vida. Você sabe qual é a dracma que está faltando na sua vida, mas Deus também sabe qual é a dracma que está faltando na sua vida. Não adianta você ter vergonha de confirmar ou de chegar e falar: está faltando isso na minha vida. Porque de Deus a gente nada esconde. Então não adianta. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece os nossos passos, Deus conhece as nossas vidas. Não adianta você tentar esconder, não adianta você não ter humildade
defeitos, as suas falhas. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos pecados todos os dias. E todos nós precisamos nos arrepender todos os dias. Todos os dias nós temos que conversar com Deus e pedir: Deus, muda a minha história. Eu estou aqui te pedindo, Pai. Muda a minha história, me transforma. Eu não estou da forma correta como o Senhor se agrada. Mas eu tenho consciência disso e eu venho te pedir, Deus. Muda a minha vida, muda a minha história. Muda tudo que não provém de ti na minha vida. E é isso que Deus quer da gente. A verdade, a oração, a comunicação com Ele. Aleluia! A outra dracma é a dracma da humildade. Onde a gente tem que ser humilde, reconhecer o que está faltando na nossa vida. O que está faltando na nossa vida espiritual. O que está faltando na nossa casa. O que nós estamos deixando de falar com nossos filhos, com nossos esposos. Porque às vezes a gente tem medo de falar a verdade. O que está faltando no nosso ministério. Porque o nosso ministério pode não estar da forma como Deus deseja. Às vezes pode ser o lixo que nós temos medo de varrer. Às vezes pode ser o lixo que está ali no cantinho, debaixo da cadeira, e nós temos receio de varrer. Por que nós temos receio de varrer, gente? Nós temos que varrer todos os lixos que se encontram na nossa vida. Porque só assim a gente vai conseguir estar mais na presença de Deus, obedecendo a Deus, reconhecendo que só Deus é o Senhor na nossa vida. Aleluia! A outra dracma, que é muito importante, é a dracma da vergonha na cara. Essa é uma dracma séria. Aleluia! Não só os crentes, todo mundo precisa ter semancol, ter vergonha na cara, saber que está errando, que não está tendo vergonha. Aleluia! Né? E, por exemplo, tem crentes que não tem vergonha na cara. Às vezes está lá no Facebook. O Facebook dele não pode ser aberto. Por exemplo, marido e mulher, né? Se o marido chegar lá, se a mulher chegar lá, não vou falar da mulher, vou falar do marido, vou falar da mulher não. Se a mulher chegar lá no Facebook e for olhar as mensagens que o marido está lá nas conversas, imagina, tem crente que está desse jeito. Tem crente que está na sujeira. Tem crente que tem vergonha disso. E quando a mulher chegar lá e olhar o histórico do computador, vai achar coisa, vai achar sujeira. Porque tem crente que está ali dando glória a Deus, que está ali pregando, que está no altar, que está fazendo a obra, que está todo dia na igreja. E está aprontando, achando que ninguém está vendo, que Deus não está vendo. É desse jeito. Então o crente tem que ter vergonha na cara mesmo. Uma das coisas principais que nós temos que ter é vergonha na cara. Aleluia. Porque às vezes a pessoa que está do nosso lado pode não estar vendo. Mas Deus está vendo as nossas faltas de vergonha. Deus está vendo as nossas falhas. Aleluia! E Deus, Ele quer de nós a nossa santidade. Aleluia! Ele quer que nós reconhecemos o que está perdido na nossa vida, o que está faltando na nossa vida. Deus. Aleluia. E quando você não tem vergonha na cara, você perde o juízo. Você perde o juízo e começa a fazer tudo que não agrada a Deus. Você perde o juízo e você cai nas ciladas de Satanás. Você perde o juízo e Satanás te manipula, entra na sua vida, bagunça tudo. Isso tudo porque você não tem coragem sequer de afirmar qual dracma que está na sua vida. Não tenha vergonha. Você tem que saber o que está faltando na sua vida, no seu ministério, no seu casamento. Você tem que saber que você não está totalmente na presença de Deus. Você tem que se reconciliar com Deus a cada dia. E outra, você tem que dar valor nas suas dracmas. Você tem que valorizar. As suas dracmas não estão aqui para ser vendidas. As suas dracmas são suas. E elas têm poder e um valor imensurável. Um valor que o dinheiro não compra. Assim como
livro de Juízes, o primeiro Juízes, que Nabó era vizinho de Acabe, do rei Acabe, e ele tinha uma vinha, e o rei Acabe queria a qualquer preço uma negociação com ele pela vinha, mas ele não vendeu a vinha. Por quê? Porque essa vinha para ele tinha um grande valor que dinheiro nenhum pagava. Aleluia. Ele sabia a importância que essa vinha tinha para ele, né? Então é complicado, irmãos. Nós temos que sempre estar na presença do Senhor. Nós temos que acender a candeia, que acender a luz dentro da nossa casa. Oh, glória. Aonde nós perdemos a dracmas, e temos que ter a coragem de varrer. Temos que ter a vontade e a coragem de varrer, porque por mesmo que varramos lá, venham coisas e sujeiras que estavam escondidas. Nós temos que ter essa vontade de mudar, de achar a dracma que você perdeu. Eu não sei, cada um aqui pode ter uma dracma diferente que perdeu. Eu não sei qual a dracma que você perdeu, mas Deus sabe qual a dracma que você perdeu. Glória a Deus. Né? E assim, aqui no versículo 8, Deus fala assim, Jesus fala assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, a busca com diligência até achar? Deus está fazendo uma pergunta, Jesus está fazendo uma pergunta aí. Por quê? Porque ele acha difícil uma pessoa que perdeu uma dracma não ir atrás da sua dracma. Quem é que não vai procurar? Mas tem muita gente ainda aí no mundo, tem muita gente da igreja que não vai atrás da sua dracma. Tem muita gente que não quer procurar, que tem vergonha de assumir que tem uma dracma que não está mais na sua vida. Tem muita gente que tem essa vergonha. Mas nós temos que ir atrás, acender a candeia, que é a luz, que é a palavra de Deus na nossa vida. Que a palavra de Deus na nossa vida é luz. E nós temos que ir atrás do que está nos faltando, né? E ela buscou com diligência até achar. Essa mulher achou a dracma que estava faltando. Ela tinha 9 dracmas, 10. Ela estava com 9, mas uma fazia falta para ela. Uma deixava ela desmembrada de alguma coisa. Uma estava fazendo falta do todo que Deus deu para a gente. Uma estava fazendo falta. E ela procurou diligentemente, com muita atenção, com muita perseverança, com muita vontade. E ela foi atrás da sua dracma e a encontrou. E achando, o que ela fez? Convocou as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aleluia! Então, quando nós encontramos o que está perdido na nossa vida, quando nós reconhecemos o que está perdido na nossa vida, nós temos que chamar e comemorar, porque nós encontramos o que está perdido. Quantos crentes têm medo, por exemplo, de contar a sua vida, a sua vitória, a sua bênção que Deus te deu? Por que, irmão, você vai ter medo? Se foi Deus que te deu, não tem ninguém para tirar, não. Quando Deus dá, ninguém tira. Então você não tem que ter medo de comemorar as suas vitórias, as suas conquistas. Você não tem que ter medo. Você é temente a Deus, você é de Deus. E se Deus te deu, ninguém vai te tirar. Ninguém vai te tirar. E não precisa ter medo de comemorar, não. Que o povo de Deus tem que se alegrar e tem que comemorar, sim. O povo de Deus, Deus abençoa. Deus tem abençoado. E por que nós vamos deixar de nos alegrar na presença do Senhor, na presença dos nossos amigos, e deixar de falar do que Deus fez na nossa vida? Por que nós vamos deixar de fazer isso? Com medo do que o inimigo vai fazer com a gente? Quem é o inimigo perto do seu Deus? Quem é o inimigo perto do nosso Deus? Ele não é nada. Ele é um derrotado. Ele é um derrotado que não tem poder nenhum na vida dos servos de Deus. Então, para que o medo? Para que o medo
de comemorar, nós temos que nos alegrar na presença de Deus, com o que Deus tem nos dado, com o que o Deus tem feito na nossa vida, porque eu sei que Deus tem feito muitas coisas na vida de cada um aqui. E às vezes a gente não fica sabendo, porque crente às vezes tem medo, a maioria dos crentes tem medo de contar a bênção. Tem medo de contar a bênção, porque pode pensar assim, o invejoso, o olho grande daquele ali vai tirar a minha bênção. Mas não vai não. Quando a bênção é de Deus, Aleluia. não tem quem toca. Não tem quem toca. Pode tentar. O inimigo pode arrumar cilada para você. Mas quando é de Deus, quando é Ele que dá, Ele garante. Ele garante. Ele segura na sua mão e te sustenta. Ele garante porque Ele é o Deus onipotente, o Deus de Israel, que se faz presente na sua vida. E se você tem um Deus desse, um Deus que se faz presente na sua vida, você tem mais é que ser fiel, você tem mais é que se alegrar, você tem mais é que agradecer, você tem mais é que se consertar. Você tem que se consertar, eu tenho que me consertar dia após dia. Todo dia eu faço uma autoanálise, está faltando uma coisa. Todo dia eu faço uma autoanálise, eu preciso melhorar em algo. E assim é com você, irmão. Às vezes, a nossa igreja não está do jeito que Deus quer. Por quê? Porque nós precisamos consertar algumas coisas. Porque nós precisamos mudar algumas coisas que Deus requer de nós. Deus requer diligência de nós. Deus requer essa busca de nós, né? Então, e aqui no final, só são 3 versículos, diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus, Ele se alegra por um pecador que se arrepende. Aleluia. Imagina o quanto Ele não se alegra com aquele servo que faz a sua obra, que está na sua presença, Aleluia. que está buscando, que está se consertando. Se Ele é misericordioso com um pecador que está lá no mundo, né? Se Ele quer essa alma, se Ele quer buscar essa alma para a sua presença, por que que Ele não vai ser bom conosco? Por que que Ele não vai ser misericordioso conosco? Né? E aqui, os anjos de Deus, Ele se alegra por um pecador que se arrepende. Não importa o que a vida lhe causou. Aleluia. Não importa. Não importa as tristezas, não importa o que você passou, não importa o que você perdeu. Deus é poderoso e suficiente para resgatar, restituir e te devolver o que está faltando na sua vida. Ele é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso para estar do seu lado e te ajudar. Então, irmão, se liga no mistério. E se ajoelha, se tranque no seu quarto e abre o seu coração para Deus. Fala a verdade para Deus, que Ele sabe o que está faltando na sua vida. Ele sabe o que está faltando na minha vida, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir da minha boca. Então nós temos que fazer isso, porque Ele só vai agir quando a gente chamar. Porque Deus não vai invadir o seu coração. Aleluia. Ele espera que você abra o coração para Ele. Então, irmãos, nós temos que ter essa seriedade com Deus. Nós temos que ter essa vergonha dos nossos pecados. Nós temos que ter esse arrependimento, né? Então, assim, para a gente estar no altar, para a gente estar fazendo a obra de Deus, para a gente estar aqui como servo, como membro, nós temos que estar na presença, sabendo a real condição da nossa vida. O que está faltando em você, irmão? Qual dracma que você deixou no meio do caminho e que você não teve coragem de procurar ainda? Aleluia. Qual dracma que você deixou no meio do caminho que está faltando na sua vida, te impedindo de crescer espiritualmente?
de crescer de outras formas, né? E que você não está tendo coragem de varrer a sua casa. Você não está tendo coragem de varrer o seu coração, pastor. Você não está tendo coragem de varrer a sua mente. Você não está tendo coragem. Por quê? Porque às vezes um pequeno lixo que você sabe que tem ali, tem uma montoeira de lixo. Tem uma montoeira de lixo. E nós temos que ser sábios. E nós temos que pegar esse lixo todo e jogar para fora da nossa vida. Nós não devemos aceitar lixo na nossa vida. Nós não devemos aceitar pouca coisa na nossa vida. Nós não devemos aceitar um ministério pequeno na nossa vida. Porque Deus é poderoso para nos dar, para nos capacitar. Ele é poderoso. E quando Ele quer, Ele capacita. Ele capacita até quem você não imagina. Ele capacita qualquer pessoa ali na rua. Até quem não sabe ler e escrever, Ele capacita. Glória a Deus. Então assim, nós não temos que ter essa vergonha de reconhecer perante o nosso Deus que somos pecadores, que somos errantes, que somos invejosos, que somos mentirosos, que somos fofoqueiros, que muitas vezes nós somos. Nós temos que ter essa coragem. E não é só você que é mentiroso, não é só você que é fofoqueiro. O mundo está cheio, o mundo está cheio. Nós sempre estamos pecando nessas áreas. Então assim, aonde foi que você... Primeira coisa que você tem que fazer, aonde foi que você perdeu sua dracma? Você tem que saber aonde foi que você perdeu sua dracma. Depois você tem que fazer o quê? Acender a luz, acender a lamparina, acender a candeia. Naquela época que Jesus falou essa parábola, provavelmente essas casas não tinham janelas. Eram casas pequenas, casas de um cômodo. Então não tinha como procurar. Não tinha como clarear a não ser com a luz. Não tinha. E essa mulher, ela pegou sua candeia, ela pegou a sua luz e foi atrás do que lhe faltava. E encontrou. E quando encontrou, comemorou. Comemorou com as suas vizinhas. Comemorou com as suas colegas. Porque uma coisa que mulher sabe, que é diferente do homem, é separar o que é vizinho, o que é colega e o que é amiga. O que nós sabemos fazer, nós sabemos mesmo. Nós sabemos a diferença do que é vizinho, do que é colega, do que é amigo, do que é só conhecido. Nós sabemos. E o homem, por muitas vezes não. Acha que todo mundo é amigo, todo mundo é colega e vira um bolo só, né? Eu sei que vocês são assim. Eu sei que vocês são assim. Aleluia! Então assim, depois que você encontrar a sua dracma, tenha cuidado. Aleluia! Tenha cuidado para você não perder mais a sua dracma. Ou para você perder outra dracma importante para a sua vida. Tenha muito cuidado, porque tudo que Deus entregou na sua vida, tudo que Deus entregou nas suas mãos, tem um valor imensurável. Glória a Deus. Se é a sua espiritualidade, se é o seu sentimento, se é o seu ministério, isso tudo tem um valor muito grande. Isso tudo tem um valor muito grande para você deixar perder, para você deixar se perder pelo caminho, com vergonha de assumir que está perdido, com vergonha de assumir de que precisa achar. Para que a vergonha, irmão? Deus está vendo a nossa vida toda. Deus conhece o nosso coração. Né? Às vezes a gente não libera o perdão. Quantas vezes nós ficamos irados, com raiva dos nossos irmãos? Mas nós temos o quê? Que liberar o perdão. Que liberar o perdão. Nós não podemos deixar esses sentimentos no nosso coração, porque isso nos faz sair da presença de Deus. Isso nos faz sair da comunhão com Deus. Então, acende a sua candeia, varre a sua casa.